Se fosse o filho de vocês, ficariam em silêncio? Essa foi a pergunta de Nataliele, mãe do Anthony, de 14 anos, que foi assassinado por Maria do Carmo Caldas Carneiro, que tem 77 anos e já tem em sua lista 2 assassinatos. Enquanto a família do Anthony clama por justiça desde 24 de novembro de 2024, Maria do Carmo está liberada para beber, usar entorpecentes, dirigir sem CNH e matar. Nesta quarta-feira, 16 de julho de 2025, nós recebemos Nathaniele e Tiago, pais do Anthony, assassinado aos 14 anos de idade por Maria do Carmo. Muitos criminosos não serem condenados a contento, quando são, não cumprem verdadeiramente a pena integral. São colocados em liberdade com facilidade. O ministro Lewandowski, que foi um dos que trabalhou para criar uma porta giratória nas delegacias, nos presídios, que se chama audiência de custódia. Não fica preso. Vagabundo não fica preso. E eu queria falar aqui de uma criminosa tão perigosa quanto esses que assaltam e matam, mas ela não assalta, não mata, até porque ela é rica, ela tem dinheiro, mas ela enche o rabicó de cachaça e dirige. Já faz mais de 30 anos que uma senhora, hoje ela está com 77 anos, ela já bateu o carro inúmeras vezes, matou inclusive a própria mãe e o condutor de um outro veículo. E agora em novembro, essa mulher embriagada, essa idosa embriagada, com a carteira nacional de habilitação cassada, suspensa, ela bateu novamente uma BMW que ela conduzia, ela estava em zigue-zague na pista, bateu em um veículo onde estava um homem e seu filho Anthony, de 14 anos, estava levando esse garoto de Araruna, onde ele reside, para Campo Mourão, para fazer uma prova. O carro em que o pai e filho estavam foi atingido por uma BMW. Segundo testemunhas, fazia zigue-zague na pista. E o inquérito, conduzido pelo brilhante delegado Dr. Nilson, meu amigo pessoal de Campo Mourão, diz que essa senhora conduzia o veículo embriagada. Como sempre, né? Dirigindo embriagada. E com a habilitação suspensa. Ela matou o garoto, o Anthony. Eu tenho até aqui a foto. É uma judiação, viu, presidente? Uma criança, família desesperada, fazendo manifestações em frente ao Fórum de Campo Mourão, pedindo celeridade, elogiou o trabalho do delegado, mas diz que o juiz liberou essa senhora para cumprir prisão domiciliar sem tornozeleira, lá em Curitiba, onde ela tem uma outra casa, até porque ela é rica. E segundo informações que estão recebendo a família, ela está vivendo a vida normalmente lá, inclusive pode estar até dirigindo, tá? Uma senhora de 70, e eles estão preocupados que daqui 3 anos ela faz 80, e se for condenada ela não pode mais ir para um presídio comum. Essa senhora faz 30 anos que tira a vida de pessoas com uma arma perigosíssima, que é a cachaça ao volante. Minha senhora, cadeia pra senhora, demônio! Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, esse mestre do jornalismo que nos abre espaço para poder atingir mais pessoas com a nossa mensagem. Hoje eu tenho o prazer de receber o senhor Luiz Tiago e a senhora Natiele, mãe do Anthony, que foi assassinado por uma senhora de 77 anos, que achou uma boa ideia pegar uma BMW sem CNH, alcoolizada e supostamente com uso de entorpecentes. Boa noite, senhor Luiz. Boa noite, Natiele. Oi. Muito obrigada por aceitar falar conosco. E eu já começo a pergunta. Quem era o Anthony? Olha, o Anthony era um menino diferente. Eu sempre falo para todos, o Anthony sempre muito educado. Quem conheceu ele, né, sempre tem comentado com a gente. Ele, um menino extremamente educado, né, honesto. E olha, a Natiele pode falar mais sobre ele. O meu filho, ele era um menino assim muito educado, né? Todas as professoras sempre comentavam sobre a educação dele, né? É um menino que nunca me deu trabalho nenhum na escola, né? Em questão de ser
irresponsável ou qualquer outra coisa. Ele era um menino que ajudava a cuidar da irmã, né, que é a irmã mais nova. Ele tinha suas responsabilidades, ele também trabalhava junto na empresa nossa, né? Então ele já fazia ali toda a parte ali, ajudava na administração, então ele era um menino bem responsável. Ele era um menino que gostava muito de música, ele já tocava vários instrumentos, tocava guitarra, ele tocava bateria, tocava contrabaixo, ele estava compondo uma música, então era um menino assim bem autodidata, ele aprendia com muita facilidade, aprendia sozinho, e era um menino muito inteligente na escola também, já participou de Olimpíadas de Matemática, e era um menino incrível, assim, sabe? Não tinha o que reclamar dele. Até, inclusive, no dia do acidente, a gente mora a 20 quilômetros de Campo Mourão. Campo Mourão é uma cidade maior, né? A cidade que a gente mora, Araruna, tem em torno de 15 mil habitantes, né? Campo Mourão é uma cidade bem maior, mas bem grande mesmo, não vou saber expressar quantos habitantes tem lá, mas aí lá tem a UTF, né? E na UTF ia ter um curso técnico, né? E ele foi fazer essa prova nesse dia, nesse domingo. Então a gente levou ele de manhã, a gente foi de manhã, né? Passamos o dia, eu, ele, a minha esposa e a minha filha, né? Pequena, e 1 hora da tarde a gente deixou ele lá na escola para ele fazer essa prova, que era o sonho dele estudar lá, né? Estudar e fazer o curso técnico, né? Ele gostava muito da parte de computação, informática, e até me ajudava nessa área lá. E a gente deixou ele lá por volta das 4 horas. Eu fui lá buscar ele, né? E vindo embora foi a hora que aconteceu o acidente. Ele morreu com o gabarito da prova, né? Ele estava muito empolgado. Eu lembro que ele falou: pai, eu acho que eu fui bem, tô com o gabarito aqui. Eu conferi com alguns amigos e chegando lá eu vou ver. Ele estava muito empolgado, falando com um amigo no celular, né? Então isso que nos deixa mais tristes, sabe? Que era um menino que buscava os seus sonhos. E sempre, igual a minha esposa falou, sempre nos ajudando na empresa, né? Ele chegava, ele estudava na parte da manhã, na parte da tarde ele ia para a empresa, né? E pegava vassoura, varria, ajudava nós na parte de computadores, né? Em toda essa área. Então, desde pequeno, ele até tem algumas fotos ele ajudando a desmontar motores, né? Ele pequenininho ali, em torno dos seus 10, 11 anos, ele já ajudava nós. Não porque a gente falava: Antônio, você tem que trabalhar, mas ele queria já ter uma responsabilidade, já queria ajudar, e nem era em troca de algum valor, era só para ajudar mesmo, sabe? Inclusive, né, o que é triste é que, assim, no dia do acidente que ele foi fazer essa prova, quando eu cheguei lá no acidente, ele estava com o gabarito da prova dobradinho, assim, no meio da perna, cheio de sangue, ele estava segurando esse gabarito. Então, isso para mim é algo, assim, revoltante, porque ele queria buscar, ele tinha, né, ele queria ter o sonho dele ir atrás e foi interrompido por essa mulher. Senhor Luiz e senhora Natiele, eu posso perguntar para vocês quem é Maria do Carmo Caldas Carneiro, uma senhora de 77 anos que agiu como uma irresponsável de 18? Sim, essa mulher, ela é mulher de um ex-deputado federal, né, conhecido na nossa região. Essa mulher, ela já tem uma grande passagem no sistema do Detran, né, com várias multas, com excesso de velocidade, tem uma passagem pela polícia como embriaguez ao volante, né, várias reclamações dessa mulher. Essa mulher, se ela fosse fosse punida em 1994, que foi o primeiro acidente que ela causou com 2 vítimas, e inclusive uma das vítimas era sua mãe, se ela fosse punida já nesse período, eu acredito que ela não teria tirado a vida do meu filho desta forma, né? Que foi da mesma forma, invadiu a pista em alta velocidade, né? Matou um homem e deixou a sua esposa até hoje com várias dificuldades para andar, vários problemas, né? Então, essa mulher, ela vem já há muitos anos dando problema para a sociedade, né? E essa vez ela não foi julgada, o crime prescreveu, né?
Então, o nosso Brasil precisa rever essas leis, né? A gente precisa estar revendo algumas leis, né? Que uma pessoa, essa mulher, ela não matou só o Anthony, né? Eu estava conversando com a minha esposa domingo, final de semana para a gente é difícil, porque era o final de semana que a gente estava unido, a família, né? Sempre a gente saía junto, tudo que a gente fazia era nós quatro juntos, né? Então, ela matou também a minha filha e me matou e matou a Natiele. Porque hoje a gente não tem mais um sonho de viajar, conhecer algum lugar, né? Esse ano de 2025 seria um ano que a gente estaria estabilizado, né? E era um ano que a gente tinha muitas viagens programadas, né? Para levar os nossos filhos a conhecer vários lugares, né? Então essa mulher tirou a vida do meu filho e ela não só matou o Anthony, mas também matou a família inteira, né? E ela, igual eu estava dizendo, ela é da alta sociedade de Campo Mourão. Então ela tem muita influência, né? Já outras vezes que ela atropelou, né? Pessoas, ficou tudo por isso mesmo, né? Como a gente diz aqui na nossa região, ficou por baixo dos panos. A gente tem prova, a gente não fala nada sem tiver provas, né? Ainda mais para lidar com uma pessoa influente, pessoa que tem um alto poder aquisitivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em torno do que a gente vai falar. Então a gente só fala com o que a gente tem prova, né? E são vários casos, né? Vários casos. E o Anthony foi mais uma vítima dela. Inclusive, né, essa senhora, além da longa ficha dela, né, que ela tem por infrações, né, por imprudência e multas, ela ainda nesse dia do acidente estava com a CNH dela suspensa. Então, ela não podia nem estar dirigindo nesse dia, né? Então, eu também vejo assim que alguém tinha que ter barrado ela, alguém, talvez um familiar, alguém sabia, né, que ela não podia estar no volante, podia ter feito isso, né? Por se tratar ainda de uma pessoa idosa, né? Tem que ter ali um amparo familiar também. Hoje o que a gente vê, a família, né, pessoas nos mandam, até pessoas da própria família dela, nos mandam fotos dos familiares vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, né? E eu, a Natiele, a minha filha, meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu pai, os familiares, nesse luto eterno, porque nada que a gente for fazer vai trazer o Anthony de volta, né? E o Anthony foi um menino que foi esperado, foi aguardado, né, e muito amado por todos, né, por todos os familiares. E essa mulher, ela acabou destruindo uma família, tirando a vida do inocente. Senhor Tiago e Natiele, vocês podem falar, o dia fatídico, se não me engano, foi 24 de novembro de 2024, o que de fato aconteceu, o que o Anthony fez de manhã, como vocês foram comunicados, a ida ao hospital, o que aconteceu, o que o laudo do ML apresentou? Sim, eu fui buscar o Anthony, né? Assim, como eu falei para você ali, a gente mora a cerca de 20 quilômetros de Campo Mourão, onde ele foi fazer a prova. E nesse dia, um dia normal, um domingo feliz, né? Todo domingo, normalmente, a gente saía para almoçar fora, em algum restaurante, eu, minha esposa e o Anthony e minha outra filha, Emanuele. E nesse dia, um domingo normal, a gente foi, almoçou em Campo Mourão, passamos no supermercado, fizemos uma compra, compramos algumas coisas para as crianças, e por volta de 1h, 1h30, começar a prova dele, a gente deixou ele no colégio, né? E aí a gente voltou para Araruna, né? A gente voltou para Araruna com a minha filha e ficamos aqui e ele ficou fazendo a prova. Por volta das 4h, 3 e pouquinho da tarde, ele mandou uma mensagem para minha esposa, falando que havia terminado a prova, que era para a gente buscar ele. E eu estava em casa, peguei, e até no momento minha esposa ia comigo, vou buscar ele, né, com a minha filha. E eu falei, não, Natiele, eu vou lá, sozinho, busco ele, e a gente já está aí. Peguei ele, né? Gente ia na igreja, né? A gente tinha um compromisso. No domingo, a gente faz parte do grupo do louvor, então ele também. Então, a minha esposa ficou se arrumando minha menina, e eu fui buscar ele. O acidente, por volta de 4h45, 4h46, eu estava voltando na minha mão, tudo certinho,
normal, tem vezes, tem dias que a gente faz esse trajeto, dia de semana, dia normal, em torno de 4, 5 vezes no dia, né? Então, é uma estrada que não tem acostamento, né? Não é pista dupla, é uma pista simples. E essa mulher, ela simplesmente, até relato de testemunhas, né? Ela podou muita gente em alta velocidade e chegou nessa determinada curva, ela invadiu a minha pista, né? Invadiu a minha pista, eu só lembro de falar, meu Deus, né? Segura Anthony, e tentei tirar o carro para não ter a colisão, né? E depois disso eu só fui acordar, eu lembro que estava pegando fogo na vegetação, o motor do carro dela saiu para o lado, né? Foi arrancado devido à velocidade que ela estava, né? O impacto ali, o motor do carro dela arrancou, ficou no barranco pegando fogo, aí pegou fogo na vegetação. Aí eu saí, tentei, o meu filho estava no meu ombro, para você ter uma ideia, desacordado. Até então eu pensei que ele tinha desmaiado igual eu, tentei falar com ele, tentei acordar ele, não consegui, saí para fora do carro. Chegou algumas pessoas, né? Eu lembro que um médico até que atua em Araruna chegou, e eu falei para ele, doutor, pelo amor de Deus, ajuda meu filho, socorre meu filho. E saí. Nesse momento que eu saí, eu fui ver quem era as pessoas. Eu pensei até então que podia ser uma família que estava na BMW, porque acidente acontece, né? Acontece. Só que não quando uma pessoa pega um carro, ingere bebida alcoólica, né? Faz o uso de outras substâncias, né? E daí pega um carro e começa a andar em alta velocidade sem ter uma noção, sem ter e acaba tirando a vida do inocente. E aí, quando eu cheguei nessa mulher, né, eu vi que era só ela e falei para ela, a senhora viu o que a senhora fez? A senhora acabou com tudo, né? A senhora tem noção do que a senhora fez? Aí eu me recordo, até falei em outra entrevista, ela, bem irônica, bem debochada, ela falou assim, você já vai começar? Sabe? Como se fosse normal o que ela tivesse feito. E aí eu fiquei até sem saber, entrei em choque, fiquei sem saber, voltei no carro, e aí tive a triste notícia, né? O médico falou, olha, infelizmente parece que seu filho não tem sinal de vida, infelizmente, ele não sobreviveu. Aí, um pouco antes, quando eu saí do carro, eu liguei para minha esposa, né? Falei para ela, era o único número de telefone, porque meu celular estava no bolso, mas quebrou na pancada, né? Eu tive vários problemas, cortei cortes na cabeça, nos braços, quebrei o pé, os dedos do pé, né? Devido à pancada. E aí me recordo que eu peguei um pouco antes e liguei para minha esposa. Falei, olha, o Anthony não está bem. A gente sofreu um acidente e o Anthony não está bem, vem para cá correndo. E aí, o que aconteceu? Ela pegou, saiu na rua, porque eu estava com o carro, ela estava sem carro, pediu para um desconhecido levar ela lá no local do acidente, e ela chegou em torno de 10 a 15 minutos, ela chegou no local do acidente, né? E só que aí eu vou deixar ela falar. Então, assim, para mim é até difícil, né, falar sobre esse dia, né, porque é muito traumático, mas, assim, eu sei que é necessário, né, porque as pessoas vão passar pelo que a gente está passando. Então, assim, para mim foi um susto muito grande, né, logo que eu recebi a notícia, o Thiago me falou assim, olha, uma mulher bateu aqui na gente e o Anthony não está nada bem. E naquele momento eu já senti que tinha algo, a mãe sente, né, eu já senti que tinha algo muito ruim. E naquele momento eu saí para fora da minha casa, aqui na frente da minha casa tem um bar, e eu pedi para alguém ali do bar me levar, né, até o local. E, graças a Deus, uma pessoa, né, se prontificou e me levou. Levou até eu e minha filha junto. E daí, nesse momento no carro, eu já fui ligando para meus pais, falando, o Thiago sofreu um acidente com o Anthony, vocês precisam ir imediatamente lá. Expliquei tudo e meu pai e a mãe foram com o carro deles, né? E até eles chegaram primeiro que eu. Assim que eu cheguei lá, eu falei com o rapaz, que eu nem conhecia esse rapaz, eu falei assim para ele, olha, moço, cuida da minha filha, tá? E naquele desespero, eu falei, cuida dela, que eu preciso lá ver o meu filho. E ele cuidou, né? Tava ali no carro e eu fui correndo. Eu lembro que eu desci do carro, tinha uma fila de carro. E eu lembro que eu peguei aquela BR correndo a pé, sabe? Eu nunca corri tanto na minha vida e eu fui passando todos os carros correndo a pé. E até que eu cheguei no local ali onde estava o acidente, no nosso carro batido, eu invadi, entrei lá dentro, naquele desespero, e abri a porta e olhei, meu filho
não tinha vida. Eu tentei falar com ele, eu mexia com ele, eu falava, pelo amor de Deus, Antônio, fala comigo. E tinha muito sangue. E naquele momento, assim, eu fiquei desesperada e eu fiquei ali um tempo tentando falar com ele, e eu vi que não tinha o que fazer. E o bombeiro, né, o SAMU, chegou lá e viu os sinais vitais e falou para mim, ó, infelizmente ele veio a óbito. E nesse momento eu desmaiei. Eu nem lembro o que aconteceu. Para mim foi muito difícil. Depois eu acordei e tudo, né? Eu fiquei ali até eles retirarem, né, o Antônio do carro, né? Chegou o IML para retirar ele. E nesse momento, assim, eu me lembro, assim, que as pessoas estavam me ajudando, conversando comigo, né, tentando me acalmar. E nesse momento que o IML chegou para fazer a retirada dele, as pessoas fizeram uma barreira na minha frente. Todas elas tipo, deram as mãos, né, ficaram encostadas uma na outra para que eu não visse eles tirarem o Antônio do carro. Então, isso, assim, foi um choque muito, muito grande, sabe? Você se deparar com o seu filho sem vida, seu filho morto. E aconteceu que ele foi pro ML, né? Aí o meu pai e meu irmão, ele acompanhou, né? Foi até o IML. E lá, né, eles falaram que o Antônio sofreu um politraumatismo, né? Ele bateu, teve vários, né, fraturas no crânio e torácica, apendiculares, que é ali na parte do fêmur e braços, né, parte de fêmur, e acho que foi isso, né, Thiago? Politraumatismo foi. O menino que tá ali dentro tá morto, estão tentando tirar ele. Pai desesperado, coitado. A mãe acabou de chegar ali também, tá até passando mal. Menino novo. Estão tirando ele lá agora. Meu Deus, cara, o carro dela, o carro pegou do lado do menino, do carro lá. Não, esses carros novos assim já são feitos para Não, mas tô falando assim, o dele lá pegou só do se pegar de cheio, matava os dois, nem ele saiu. Ele puxou, né? Hã? Ele puxou, né? Fica pra cá, não vai perto não, pode ficar longe. Que vai ter atendimento, fica pra cá. Foi de doido, cara, ele ficou desesperado O que ela tá também. fazendo aí, meu Deus do céu? Ele vai pra um canto, Vai vai pro outro. aqui, é de Araruca também, depois do Brasil. A mulher é de Araruna? Não, ela não. Cara, a mulher, ó, ela vem assim, ó. Ela disse que deu mal súbito. Ah, mas como, cara? Para o carro, pelo amor de Deus, matou meu piá. Não, é foda. Nossa Senhora. Eu vi, eu tava atrás dele, eu tava Meu atrás daquele Deus. carro lá. Vai devagar, se eu venho, tem que ter um ladinho assim. O carro do ali é os motores que tá lá, né? Tem lá do tanque também. Eu não sei que hora que eu vou conseguir passar aí, porque... Vou dar uma volta lá pro Pedro. Minha Nossa Senhora. Aí o celular rodou na frente. Meu Deus. Meu Deus do céu! Cara, essa mulher tá bêbada, alguma coisa, não é mal súbito não, ela não conseguia controlar o carro. Vamos, amor. Eu tava indo embora para Araruna, cara. Você viu o que aconteceu? Hã? Ela tava muito coxada? Eu não consegui, eu não sei o que eu fazia, porque ela se perdeu na curva aqui. Por favor, dá esse depoimento. A mulher tá pensando que eu... Liga pra minha mulher.
Ai do céu. Esse feio bordoado não. Nossa senhora, cara. Ainda bem que eu não fui. Eu ia para Aruna, minha mulher queria ir na tia dela lá, ainda bem que eu não fui. Deus o livre. Eu tentei tirar, tentei tudo, cara. Não, ela dá pra ver, cara. Não tem. Passar o caminhão vai ter que passar por aqui. Quem é o dono da caminhonete? Esse carro aqui, vou estacionar lá. Então, assim, é muito difícil isso. Eu sempre falo a todos os pais que eu converso que é uma dor que eu jamais quero sentir na vida. E acredita, para mim é muito difícil fazer essas entrevistas por ser mãe e tudo, e isso mexe muito comigo. Eu gostaria de saber o que vocês acharam da investigação da polícia, do resultado. A gente vai entrar na história do médico, que está respondendo ali pelo CRM, porque vou aguardar os adjetivos do médico para daqui a pouco, mas teve um médico que se envolveu tentando proteger uma irresponsável, uma assassina, né? Uma pessoa assassina como essa Maria do Carmo. Eu gostaria de saber o que vocês acharam da investigação policial, de como a coisa andou. Olha, assim, a gente tem que até agradecer. A gente sabe que todo setor público é complicado, né? Então, assim, pelo ser final do ano, né? Muitos de férias, foi em novembro, 24 de novembro, já entraria dezembro. A gente sabe que vários órgãos param nesse final de ano, né? E assim, pela investigação, pelo final do inquérito, era o que a gente esperava, né? Ela foi indiciada por dolo eventual, né? Quando você assume o risco de você matar uma pessoa, né? Era o que a gente esperava, o mínimo que a gente esperava. E assim, a gente até fez um vídeo agradecendo o Dr. Nilson, que foi o delegado-chefe que fez que conduziu, né? Todo o inquérito. Então, os policiais também, né? Fizeram um ótimo trabalho. A gente só tem a agradecer eles, né? Pelo trabalho feito. Senhora quer falar? Não. Agora, a respeito do médico, ele está respondendo no CRP, no CRM, por impedir que ela fizesse o teste ali do bafômetro para constatar que ela estava bêbada. O que o médico teve a ver com isso? Por que ele fez isso? O que isso significaria para ele? Olha, esse médico, a gente até não sabia. Para mim, foi muito difícil, sabe? Porque depois do acidente, eu fui para o hospital, né? Fui para o hospital e eu estava vendo a assassina do meu filho na minha frente. Só que eu não ia julgar ela e, né? Eu sempre esperei da justiça. E ela estava na minha frente, numa maca de frente com a minha, né? No pronto atendimento ali do hospital. E nessa hora eu estava preocupado, né, não tinha mais o que eu fazer pelo meu filho.
né? Só que eu estava preocupado com a minha esposa, eu estava preocupado com meus familiares, eu estava preocupado com a minha filha, né? Eu queria sair dali para poder ajudar eles em tudo, né? Porque para mim foi muito difícil estar ali no hospital e deixar eles sozinhos passar por tudo que eles estavam passando, né? E daí o que me estranhou muito foi que eu estava totalmente abalado e passou alguns minutos, não sei o quanto, porque a gente perde noção de tempo, né? Para mim foi tipo assim, questão de alguns minutos, né? Só que eu vi pela filmagem que foi exibido, né, de câmera de segurança, que isso já era noite. E me estranhou muito quando chegou os familiares dessa mulher, né, dentro do hospital, e chegou esse médico junto, né? Esse médico, ele é amigo da família e também parente, ele tem um grau de parentesco, né, dessa mulher. Tanto que foram enviados para a gente fotos de comemorações passadas, né, de ele com a família dela, dessa senhora, da Maria do Carmo. E aí me estranhou muito, né, porque ele chegou, parecia que ele era o dono do hospital, né? Ele já chegou, já foi até ela, ele voltou, ele acessou o computador, né, da Santa Casa, que é o hospital que a gente estava, acessou o prontuário, pediu o prontuário, e isso me trouxe muita estranheza, porque você imagina para um pai, você acabou de perder seu filho, você sabe que seu filho acabou de falecer, você está ali sem saber o que vai acontecer com você, aí você vê essa pessoa chegando e dando prioridade no começo. Eu achei que era, tipo assim, que ele estava dando prioridade para ela e tal, mas só depois que eu fui entender que ele estava tentando acobertar ela, porque desde o princípio, desde do primeiro contato que eu fiz com essa mulher, com essa senhora, Maria do Carmo, que eu falei para ela se ela tinha noção do que ela tinha feito, eu já senti o hálito etílico, né? Eu já senti o cheiro de bebida, né? Então eu já tinha certeza que ela estava bêbada, né? E eu fui na mesma ambulância, a ambulância que ela. Então eu lembro muito bem do cheiro do álcool, né, etílico, e também o jeito que ela tratava a enfermeira, não sei se era. Eu estava assim em choque, mas eu lembro que ela era bem arrogante com a mulher e tal, né? E a mulher estava ajudando ela e ela toda hora reclamando e tal. Então uma pessoa normal não faria o que ela fez. Então, nesse momento, eu tive certeza que ela estava sob o efeito de álcool. Tanto que alguns parentes meus foram na hora lá e eu falei, olha, tem que fazer o teste do bafômetro, ela está bêbada e tal. E o pessoal, como já estava dentro do hospital, a minha família não teve muito o que fazer, né? E passado algum tempo, como eu estava dizendo, chegou esse médico. Ele acessou os computadores por mais de 40 minutos, ele pediu o prontuário, ele foi, ele olhou, ele perguntou para a enfermeira se já tinham tirado se tinham tirado o sangue dela. Isso aí eu me lembro bem, porque assim, ele se ele for ver, ele vai lembrar de mim, porque eu lembro que eu estava com a cabeça cortada e eu tentava, tipo assim, minha cama estava inclinada, só que eu tentava ficar sentado para mim ver o que ele estava fazendo, porque para mim foi muito estranho, né? E ele ainda falou para a enfermeira, tiraram o sangue? Ela falou, não. Ele falou, que bom que não tirou. Que bom que não tirou. Porque, assim, o que deu a entender é que a família, ele foi a pedido da família. E a família sabe que ela estava alcoolizada e estava sob efeito de alguma substância, né? Então, por que de não tirar o sangue? Porque eu me propus a fazer o teste do bafômetro, tirar sangue, podia fazer o que quisesse fazer, entendeu? Quando a gente não deve, a gente não teme, né? E ainda mais a gente quer provar que a gente está em condições, né? Então ele acessou o computador, ele conversou com todo mundo, ele ficou sentado por um bom tempo, né? E assim, um pouco antes dos policiais chegarem, eu perguntei para uma enfermeira, não sei se era uma enfermeira, uma médica, o que era. Falei, ela vai fazer o teste do bafômetro? E essa mulher falou sim, ela concordou, ela vai fazer. Normalmente a pessoa, quando ela está embriagada, se o policial chegar, quando ela está muito embriagada, ela aceita fazer. Normalmente é assim, a pessoa perde noção de tudo, né? E até então falaram para mim que ela iria fazer. E aí eu só fui saber que ela não fez depois que eu já tinha saído do hospital, né? Depois que eu fui saber que ela não fez, não fizeram um exame de nada. E o que eu me lembro do médico sentado na cadeira, ele estava pro meu lado, né?
porque lá era um balcão no meio, que eu me lembro, e as máquinas ficavam nas laterais das paredes, e no meio ficava ali os médicos com os computadores. Eu me lembro que ele sentou do meu lado, ficou sentado um pouco, chegou os policiais rodoviários, né, militares, com o teste, e eu me lembro que, eu não me lembro bem como ele falou, mas é alguma coisa assim, não, eu não autorizo, como se ele mandasse no hospital e nela, né? Ele falou que ele não autorizava fazer o teste, e até tem um vídeo que ele aparece assim, fazendo não com o dedo, né? E ele vai, o policial já estava com o equipamento montado para fazer o teste, e ele se levanta e vai lá e não deixa ela fazer, né? Aí o que acontece? Os policiais retornam, desmontam o aparelho, ele conversa, eu acho que uma policial civil, né? Não sei o que eles conversam, que eu não consegui escutar. E aí ele fica mais um tempo, eu acho que ele fica até ela ser transferida para outro hospital, para fazer outros exames. Ela foi transferida primeiro, e depois eu fui transferido também nesse outro mesmo hospital para fazer alguns exames, né? E depois disso, daí eu não vi mais esse médico, não vi mais ela também. Mas ele a todo momento, ele foi a pedido da família, né, para proteger ela, simplesmente para proteger. E aí eu fico com essa dúvida, né? Podia ser qualquer um que estivesse passando naquele local, né, onde eu passei com meu filho, que aconteceu esse acidente. E se fosse ele com a família dele, né, o que ele faria, né? Se fosse qualquer um podia estar passando nesse local. Infelizmente, aconteceu com a minha família. É uma dor que a gente não deseja para ninguém, para ninguém. E aí essa pessoa vai tentar cobertar, né? Uma pessoa que está errada, não podia estar dirigindo, estava em alta velocidade, bêbada, né? Então, a minha pergunta é, e se fosse com um parente dele, um familiar dele, um conhecido dele? Será que ele agiria da mesma forma, tentar cobertar uma assassina? Tanto é que esse médico foi aberto, né, um inquérito, a polícia abriu um inquérito, esse inquérito foi concluído nessa semana passada, e nesse inquérito a própria policial, os policiais ali, o bombeiro, falou que realmente ele não deixou ser feito o teste do bafômetro. Ele não deixou fazer. E foi concluído, então, com a fraude processual. Então, ele está sendo indiciado por fraude processual, né? A polícia concluiu um inquérito e viu que houve fraude processual, né? No caso, contra o Estado. A gente está vendo se a gente vai ter algum processo contra ele, porque, assim, para mim foi bem difícil. Não sabemos ainda. A gente só queria que ele falasse a verdade, né? E aí a pessoa, além de estar errada, ainda quer acobertar uma assassina, né? Então, a gente está estudando qual as maneiras aí, né, perante a lei, mas o inquérito concluiu que houve fraude, né? Que ele negligente, né? Que ele fez tudo isso. E do CRM é uma investigação à parte, né? É um processo, como se fosse um processo administrativo do CRM. Uma sindicância, né? Até a minha esposa que fez a denúncia, o CRM acatou, depois a gente colocou a nossa advogada no processo e estamos acompanhando. Qual era o principal sonho do Anthony? O que ele gostaria de ter sido? Olha, o Anthony, ele gostava muito dessa parte de informática, né? Até ele foi fazer essa prova, que era um curso técnico na qual área, não sei? De programação. Então, ele gostava muito. O computador dele, ele montava, ele ajudava, arrumava o computador estragado dos amigos, né? Ele gostava muito de ajudar os amiguinhos. Então, ele gostava dessa área de computador, né? Assim, ele chegou, né, a conversar comigo sobre o que ele ia fazer, né, a faculdade, ele já estava pensando, e ele falou, mãe, eu quero fazer engenharia de software, né? Eu sou engenheira, né? E ele falou assim, mãe, eu quero também fazer, só que eu quero fazer engenharia de software. Eu falei, tudo bem, Anthony, vai que você vai conseguir, né? E vai dar tudo certo. Mas, infelizmente, aconteceu isso, né? E impediu ele de ser quem ele queria ser. A gente pode dizer que a Maria do Carmo, ela tem passe livre para matar? Eu não entendi a pergunta. A gente pode dizer que a Maria do Carmo, ela tem passe livre, ela está liberada para matar?
Olha, eu acredito que sim, porque se ela fosse punida, igual eu falei, né, nos outros crimes que ela cometeu, no outro crime que ela cometeu, né, tirou a vida de um trabalhador, de uma pessoa do bem, né, deixou a esposa com sérios danos, né, se ela tivesse sido impedida, punida e impedida, né, talvez até pelos próprios familiares que sabem que ela tem problema com o alcoolismo, né, várias testemunhas que conhecem, várias pessoas nos procuraram e falaram, olha, ela tem problema com álcool, então, se tivessem tomado uma providência, não teria acontecido, né? E ela, a qualquer momento, ela está em prisão domiciliar, né? O juiz concedeu para ela estar em Curitiba, numa prisão domiciliar lá, porque ela tem residência lá, né? Só que a gente não sabe, não está lá para fiscalizar, não tem como. Não tem tornozeleira. Não tem tornozeleira, foi pedido o uso da tornozeleira eletrônica, foi negado, né? Foi pedido várias petições. Cassação de passaporte dela foi negado também. E agora ela está lá em Curitiba, a gente não sabe se ela está saindo, se ela está realmente cumprindo ou descumprindo essa prisão domiciliar. E a gente sabe que ela é alcoólatra, que ela já matou pessoas, então, assim, talvez seja até um risco, né? É um risco para a sociedade. Se você for puxar só as infrações de trânsito dela, já se comprova que é um risco, né? Para a sociedade. Só em alta velocidade, tem várias pessoas em grupo de WhatsApp que falam, nossa, essa mulher só andava em alta velocidade, não respeitava sinal de trânsito, não respeitava nada. Então, eu posso dizer que ela é um risco para a sociedade, né? Mas o juiz entendeu que ela pode ficar em prisão domiciliar. E eu não posso contrariar, né? Mesmo não aceitando, né? Quem sou eu para, né? Para ir contra o juiz? Mas ela é um risco para a sociedade. Já se passaram, já vai ser 8 meses desde o dia do acidente. E ela só quebrou a perna. Então, assim, acredito eu que desses 8 meses ela já está bem recuperada. Já. O que eu ia dizer agora, ela já se passaram quase 8 meses desde o acidente, né? Eu quebrei os dedos do pé, já me recuperei, e ela fez cirurgia, pelo que a gente ficou sabendo, mas eu acredito que já está recuperada, né? Então, quem pode garantir para a gente que ela está cumprindo essa prisão domiciliar ou não está pegando em Curitiba um carro e andando? Não tem como a gente saber, né? Pode ser que ela está cumprindo, mas pode ser que ela não esteja. Os senhores sentem que a justiça foi feita, a condenação dela, enfim, atingiu o que os senhores esperavam? Olha, não atingiu, porque ela ainda é ré, né? Ela não teve um julgamento. A gente espera que ela vá a júri popular, né? Porque ela se tornou ré, o promotor ofereceu a denúncia e o juiz acatou, né? Então, ao decorrer do processo, a gente espera que ela vá a júri popular, né? Que eu acredito que é difícil por todas as evidências, todas as testemunhas, todos os... igual eu sempre falo, né? Contra a prova não há argumento, né? Contra a prova não há argumento. Então, eu acredito que o juiz vai acatar, né, todas as provas, e eu acredito que se ela for a júri popular, né, e ela for condenada pelo crime que ela causou, eu acredito que a justiça vai ser feita. É isso que a população em geral espera, né? Porque o caso do Anthony causou muita comoção social, né? O Anthony era um menino que não gostava de se expor, né? Muitas vezes a gente ia tirar uma foto, ele era muito tímido, né? E hoje o que acontece? Hoje, bem dizer assim, ele está em várias matérias, em vários locais de mídia, né? Mas eu acredito que é por um bem maior, né? A morte do meu filho não pode ser apenas uma estatística, né? Ele vai ter que representar alguma coisa. Igual eu falei, eu não desejo essa dor para nenhuma família, coisas que podem ser evitado. Podia ser que estaria no carro eu, minha esposa e minha outra filha. E aí, mataria a família inteira? Acabaria com o sonho de uma família inteira? Apesar que acabou, igual eu falei, né? Hoje nós somos mortos-vivos, porque a gente não tem ânimo para nada. Hoje a gente está vivendo pela nossa outra filha. Mas o nosso ânimo, minha esposa, toda semana está indo num médico diferente. Porque depois disso ela está tendo problemas que, devido o estresse pós-traumático, eu estou tendo problema de imunidade, eu estou tendo que tomar
vou ter que fazer um tratamento de 6 meses com antibiótico, então, assim, isso mexe com tudo, né? Não é só psicológico, acaba mexendo com toda a parte física da gente. Tomando remédio tarja preta para dormir, coisa que a gente nunca precisou, né? A gente era uma família feliz, tudo unido ali, e hoje minha esposa tem que tomar remédios para dormir, remédios para acordar, remédios para viver, né? Ainda tendo outros problemas para lidar. E assim, a gente espera que a justiça ela seja mais rápida, né? Porque a gente vê que ela já se trata de uma pessoa com uma idade, né, já avançada, 77 anos, né? Então a gente espera que a justiça ela ande mais rápido e que essa condenação ela chegue até para que sirva de exemplo para a sociedade, para que sirva de exemplo que não é porque a pessoa ela é idosa que ela não vai, ela é livre, né, de condenação. Ela tem que ter uma condenação, né? Então a gente espera que essa condenação venha rápido. E assim, a pessoa, igual ela falou, a pessoa é idosa, né? Ela é idosa para matar, daí ela se torna idosa. Mas para beber, para pegar um carro, uma BMW, um carro de alto padrão, de luxo, e sair matando as pessoas, daí ela não é idosa, né? Ela só é idosa na hora que daí acontece alguma coisa. Daí lembro que é uma pessoa idosa. Mas na hora que ela estava bebendo, fazendo uso de alguma outra substância, ela não é idosa, né? Então, é isso que a gente fica indignado, sabe? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que vocês podem até considerar incômoda, mas é importante, eu estou fazendo isso para todos os pais. Direitos humanos. Direitos humanos a gente sempre vê defendendo bandidos, sempre vê do lado do criminoso, sempre vê ajudando quem não deveria ajudar. Vocês receberam alguma ajuda dos direitos humanos? Eles ofereceram tratamento psicológico, eles ofereceram apoio, ofereceram dinheiro, eles ofereceram alguma coisa para vocês? Olha, para nós, direitos humanos é o que você acabou de falar, é uma vergonha. Direitos humanos está aí para ajudar bandido, simplesmente bandido, porque ninguém nos procurou, nem sabemos quem trabalha nos direitos humanos, não tivemos procura de ninguém, né? A gente só vê falar que os direitos humanos está protegendo algum bandido, né? Mas com a gente, com todas essas pessoas, famílias, né, que teve muitas percas, nunca ouvi falar, né? Então, com nós, ninguém nos procurou, não teve procura, não teve um amparo nenhum. E nem da parte familiar deles também. Ninguém, falta de empatia, né? Porque ninguém veio, ninguém quis conversar, ninguém quis ver se a gente estava precisando de alguma coisa. Então, isso é muita falta de empatia mesmo. A respeito da prisão domiciliar que essa senhora deveria estar, e não está, né? Porque não tem tornozeleira eletrônica, não tem nada, mas por conta da idade dela, como o senhor disse, senhor Luiz, ela é uma idosa para responder pelos crimes, mas não é idosa para estar na bagunça. Vocês acham justo, no caso dela, a prisão domiciliar? Olha, eu não acho justo porque se fosse um senhor aí que tivesse roubado talvez uma galinha do vizinho ali para alimentar sua família e a polícia pegasse, eu tenho certeza que ele estaria preso. Se fosse eu que tivesse ocasionado o acidente, eu tenho quase essa absoluta certeza que eu estaria preso, né? Se eu tivesse na condição dela. Mas eu sei de vários casos aí de pessoas que talvez coisinha pouca, né? Pouca, até na nossa região aqui mesmo. Logo depois, teve um caso também aqui numa cidade vizinha, de um cara que matou um casal e uma outra pessoa que era parente desse casal. Estava embriagado. Até hoje ele está preso, né? Então, eu vejo assim, essa mulher, ela é da alta sociedade de Campo Mourão. E ela tem vários amigos políticos, né? Para ela, se ela fosse presa, se ela tivesse presa, hoje seria um escândalo, né? Então, de uma maneira ou outra, acaba aliviando para essa assassina, né? O senhor falou uma frase que me chamou a atenção. Se ela estivesse presa, isso seria um escândalo. Mas não é um escândalo ela matar um ser humano? É isso que a gente vem tentando entender.
Igual eu falei para você, esse caso de uma cidade vizinha, também logo depois, na mesma semana, teve um senhor que estava bêbado e bateu num poste. Derrubou o poste e estava embriagado. O que aconteceu? Foi preso. E duvido se não está até hoje preso, porque ele não tem dinheiro para pagar advogado e está lá, né? E essa senhora, qual que é a diferença? O poste vale mais que a vida do meu filho? Né? Esse poste vale mais, é um negócio que pode ser substituído, arrumado, consertado, e isso que nos deixa triste, porque no Brasil hoje o que se vê são uma balança e dois pesos, é o que eu venho dizendo, né? São uma balança e duas medidas, né? Não são, as leis não são feitas para todos, algumas pessoas têm algum privilégio, né? E é isso que a gente não aceita. E assim, a gente sabe que tem outras opções, né? Eu esperaria pelo menos uma tornozeleira eletrônica, né? Pelo menos, coisa que não foi feita. E a gente sabe também que tem um complexo médico penal, né? Se ela estava machucada, ela podia ficar no complexo médico penal, né? Então a gente tem outras opções que podia ser aplicada a ela e que não foi. E assim, perante tudo isso, a gente confia no judiciário. A gente confia que ela vai ser punida. No Congresso, o silêncio do Congresso, que é o nome do quadro, inclusive, é o nome do programa. O silêncio do Congresso está matando os nossos filhos? Olha, com certeza. Hoje, talvez a gente não tenha as leis mais severas. Vou ser bem enfático em falar, talvez a gente não tenha umas leis mais severas, porque os próprios governantes vão cair nessas leis, né? Talvez se a gente tivesse a pessoa causou um acidente de trânsito com vítima, ela não tem que escolher se ela vai fazer o bafômetro ou não. O agente policial teria que chegar e fazer, né? Porque essa pessoa acabou de matar uma pessoa. E aí ainda ela pode escolher se ela pode produzir prova contra ela mesma, ela acabou de tirar uma vida, né? Então eu acredito que se tem uma lei dessa, até pessoas do Congresso vão cair nela. Então por isso que talvez muitas das leis não são aprovadas. E né? assim, tem outros países que não tem esse negócio, se a pessoa tá bêbada, é cadeia, né? Se fosse nos Estados Unidos, essa senhora podia ter 100 anos, ela estava presa. E assim, a gente se pergunta, por que no Brasil é diferente, né? Essa é a pergunta, por que aqui é tudo diferente? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu gostaria que os dois respondessem, tá? Se vocês estivessem frente a frente, vocês estivessem em Brasília, dentro do Congresso, na frente de 503 deputados, 83 senadores, o que vocês gostariam que eles ouvissem? Olha, eu gostaria que eles estudassem mais as leis do Brasil que precisam ser mudadas, para que outras famílias não venham estar passando por o que a gente está passando, né? Então, tem tantas famílias aí que, por causa de um irresponsável, de uma pessoa embriagada, talvez, né, estão passando essa dor, esse luto eterno, né? Então, eles precisam ver que tem famílias sofrendo por irresponsabilidade de outros, né? Pessoas que pegam o carro, fulano lá pegou e deu um tiro lá na pessoa, matou, né? Qual a diferença da pessoa pegar o carro e atropelar uma outra, ou bater de frente, bêbada, né? Ele assumiu o risco. Ele sabia que podia causar uma morte com esse veículo, né? E eu acho que as leis brasileiras precisam ser revistas. Eu gostaria que a senhora também respondesse. Então, eu acho que tinha que ter mais rigor nessas leis, né? Essas leis tinham que pesar mais, porque hoje, em relação à embriaguez ao volante, né? Tinha que ser mais rigoroso, porque assim, a gente sabe que hoje a maioria de mortes vem de acidentes, né? A gente pode ver que a maioria de mortes no Brasil é causada por acidentes. E, por incrível que pareça, sempre tem um indivíduo alcoolizado por trás, né? E provoca muitas vezes o acidente. Então, isso é alarmante, porque o índice de embriaguez ao volante no Brasil é muito grande. E eu acho assim, quantas pessoas, né,
já passaram pela nossa situação e não aconteceu nada. E eu acho que isso daí tinha que ser mudado, tinha que ser revisto, né? Os nossos deputados, né, governadores, tinham que ver isso e mudar essa lei, porque chega, né? Basta. É muita gente alcoolizada, pegando na direção do volante e matando pessoas inocentes. A gente vê muito, né, nas mídias, né, casos que acontecem, né, antes da gente passar por isso, a gente via, né, e falava, nossa, que dó, que judiação, só que a gente não sentia. Hoje, a gente começou a observar, começou a ver com outros olhos, né, então, a gente, igual eu falei, não deseja isso para ninguém, mas você vai esperar acontecer com você ou com a sua família para você tomar uma posição e brigar por isso? Eu acho que também a população tem que tomar uma atitude. Ah, viu a pessoa embriagada? Segura essa pessoa. Ó, é um colega, um amigo. Não deixa pegar o volante. Ah, é um desconhecido. Vai pegar o volante e liga para a polícia. Liga para a polícia e denuncia. Fala, olha, tem um indivíduo do carro tal, placa tal, alcoolizado, e talvez você vai impedir que uma família venha a ser destruída. Perfeito. Agora eu gostaria que vocês saíssem um pouco do discurso, do crime em si, do que nós estamos falando agora, se colocassem no que vocês são, no papel de mãe e pai do Anthony, e me respondessem o seguinte: quando vocês se encontrarem com o Anthony, o que vocês gostariam de falar para ele? Olha, assim, é o que eu penso todo dia. Hoje a gente chegou em casa, nós estamos no quarto do Anthony. É bem difícil até. É bem difícil falar, mas para nós como a gente trabalha junto, então qualquer coisinha que a gente vai fazer, a gente lembra do Anthony. Hoje minha esposa, nós estávamos trabalhando, minha esposa falou assim, nossa, que saudade do Anthony, das risadas dele, da gargalhada dele, de tudo, né, que a gente vivia, porque na parte da tarde a gente ficava junto. E hoje, se eu encontrasse o Anthony, eu queria abraçar ele e falar, Anthony, a sua morte não foi em vão. Nós lutamos por justiça, nós tentamos, fizemos o nosso possível, né? E dar um abraço muito apertado nele, né? E matar a saudade. Eu acho que faço as palavras do Thiago a minha. A primeira coisa que eu ia fazer, né? Eu ia abraçar ele muito, né? E eu ia falar, Anthony, eu lutei por você, né? E enquanto eu estive aqui na Terra, eu lutei por você e eu fiz justiça por você. Não só por você, Anthony, mas por todos aqueles inocentes que passaram despercebidos pelos olhos da justiça, né? Eu acho que eu faria isso. O Anthony, há um tempo atrás, eu tive acesso ao celular dele, né? Quebrou o celularzinho dele, um amigo nosso conseguiu consertar e eu tive acesso. A conversa dele com um amigo, eles estavam escrevendo uma música e um do trecho da música era assim, como que é, né, eu esqueci agora, me fugiu. Então vamos vencer essa guerra. Dinheiro não é tudo nessa grande miséria. Sabe, então a gente vê pessoas correndo atrás de dinheiro e tudo por dinheiro, né? Hoje, eu e minha esposa, nós daria tudo que a gente conquistou, tudo. Podia morar debaixo de uma ponte, se tivesse eu, ela, a minha filha e o Anthony. Hoje nós daria tudo para ter o Anthony de volta. Só que não há dinheiro nesse mundo que compre isso, sabe? Que conselho que vocês dariam aos pais que estão passando por isso agora? Porque ele morreu em 2024, ainda é bem recente, para falar a verdade. Que conselho que vocês dão aos pais que estão vivenciando isso hoje, neste momento, que não estão sabendo lidar com a dor? Eu admiro demais a força de vocês, eu falo isso para todos os pais que eu entrevisto, porque eu não teria esse equilíbrio, essa fé que vocês têm para continuar. Isso eu sou muito sincera, eu não teria. E a fé de vocês e a força é um exemplo para mim, até para não reclamar de coisas banais da vida, porque a dor de vocês é inimaginável, não existe uma dor desse tamanho. Que conselho que vocês dariam para que as pessoas consigam se manter, consigam seguir? Olha, eu acho que você falou já uma das respostas, né? O Anthony era um menino de muita fé, né? O Anthony, desde pequeno, ele teve muita fé, né, Natiele?
E ele tinha muitas das vezes que talvez eu e a Natiele tinha uma discussão, igual você falou, coisas banais da vida, né? E ele vinha e falava, ué, vocês já vão começar, vocês vão brigar por isso, né? E ele nos aconselhava, sabe? O Anthony era um menino muito diferente e a fé dele inabalável. Hoje, o que nos sustenta é a fé, talvez mais a fé dele do que a nossa própria fé, porque hoje a gente vê, né? Hoje nós, na verdade, hoje o Anthony é nosso exemplo, né? E nós tornamos o nosso luto em luta. Todo dia a gente tem saudade, vontade de chegar, dar um cheiro nele, dar um abraço, estar com ele, mas a gente sabe que isso no momento é impossível, né? Então, igual a Natiele falou, nós estamos na luta talvez não só por ele, mas por todos aqueles também que passaram despercebidos, que talvez tenha uma mãe que está ali sofrendo, né? E também está com esse luto, porque esse luto é um luto eterno. Você perder um filho é um luto eterno, é pro resto da vida. Isso aí a gente já tomou conhecimento disso, a gente já sabe, porque é uma dor, a dor eterna. O desespero vai passando, né? Mas a saudade vai aumentando. A saudade todo dia ela aumenta. Então, o que a gente tem para dizer para uma mãe, um pai que está passando por isso, tenta lembrar das coisas boas que você viveu com seu filho, né? É o que nós tentamos lembrar. E se puder, vai à luta para que outras pessoas não passem pelo que a gente está passando. Assim, hoje eu vejo que muitas vezes acontece esse tipo de tragédia, nesses acidentes, e muitas vezes o choque, né, de realidade ali, o sentimento de tristeza, de perda é tão grande. Eu estava até comentando isso com meu esposo. Muitas vezes essa família, essas pessoas, essa mãe, esse pai, acaba não indo atrás de justiça, não indo atrás de procurar a justiça, porque elas acabam ficando, como que eu posso dizer, congelada ali no próprio sentimento de dor, porque é muito difícil mesmo. Eu vou falar para você, é muito difícil você se levantar e ir atrás da justiça, ir atrás de lutar. É difícil. E só que assim, como que eu posso dizer? Existe uma recompensa, né? Quando você faz isso. Então, assim, o que eu diria hoje para um pai e para uma mãe é que, como o Thiago falou, lembre-se dos momentos bons e vai à luta, sabe? Vai à luta. Porque você indo à luta, você está fazendo pelo seu filho o que ele não pôde fazer. E você está fazendo também por outras pessoas o que elas também não pôde fazer. E, assim, a justiça no Brasil é muito cara. Muitas famílias não têm condição, talvez, de pagar um advogado, né? Mas se um cara vai lá e mata, dá um tiro numa pessoa, no outro dia tem um advogado, defensor público, para defender esse bandido. Só que tem muitas famílias que não têm um defensor público para defender ou para, né, para condenar o assassino do seu filho, mas para defender bandido, tem, sabe? E a justiça hoje, para você, várias vezes a gente pensou em desistir, porque a gente acaba gastando. A gente tem 3 advogados nesse caso do Anthony, né? E tudo custa caro no Brasil, infelizmente, custa caro. E muitas famílias, quando veem isso, né? São várias etapas dentro de um processo, quando elas chegam e vê a realidade, acabam desistindo, também por falta de condição financeira, né? Então, e pela própria demora também. Pela própria demora também. Mas se o Ministério Público, né, viu ali, podia agilizar, podia ver, né, que eu tenho uma família sofrendo, que está uma família enlutada por um assassino, e tomar as providências, né? Há alguma coisa que vocês gostariam de ter falado, que eu acabei não perguntando, que vocês querem falar? Olha, eu acho que a gente falou tudo. Falou tudo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a força de vocês, por trazer essa experiência sem titubear, trazendo essa experiência com muito amor, com muita fé e ensinando a todos nós o exemplo de força de resiliência. Sim, a gente está, igual a gente falou, né? Não é fácil para mim, para a Natiele, tá, né, aí, mas igual a gente falou, a gente tá para que outras pessoas, outras famílias não passem pelo que a gente está passando, sabe?
Se a gente puder evitar que seja uma família, né, Tiago, a gente já vai ter cumprido o nosso propósito aqui nessa terra. Se a gente puder evitar mortes, a gente já vai ter cumprido o nosso propósito. Então, tudo tem um propósito. Eu acredito que o nosso propósito hoje é isso, né? É fazer a justiça, é correr atrás da justiça e tentar mudar o que puder mudar no nosso Brasil, né? Então, a gente está buscando tentar mudar alguma coisa, tentar trazer alguma coisa para as pessoas poderem entender, né, sobre dirigir embriagado, não pode. Então, a gente está trazendo isso também, essa conscientização. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês de todo o coração, a recepção, a entrevista, e eu quero agradecer também o pessoal da TVD, do canal Silvio Navarro, que nos acompanhou até aqui. E, novamente, pessoal, corta a entrevista e encaminha o link para todo mundo, porque juntos nós vamos conseguir mudar alguma coisa dentro do Congresso, cobrando. Agora, se a gente não faz nada, nada muda. Então, encaminha o link para o seu deputado, cobra, né, Natiele? Ajuda a gente a cobrar, né? Sim. Sim, a gente tem cobrado alguns deputados, até teve falas de alguns deputados, né? Só que a gente não viu nada acontecer, né? Então, a gente sabe que não depende só de um deputado ou de 2 ou 3, né? Então, a gente sabe que é bem difícil, mas devagar a gente vai conseguir mudar, sim. É que nem você disse, a gente tem fé, né? E a fé, ela move montanhas, né? Então, a gente tem fé e a gente vai lutar, né? Então, eu acredito que alguma coisa positiva vai surgir disso, né? Mas, assim, as pessoas precisam também fazer a parte delas, né? Tá ajudando, tá em cima, tá cobrando. Por isso que eu peço a vocês, vamos cobrar, porque juntos somos mais fortes. Eles que estão lá dentro, eles não nos fazem um favor, eles são nossos empregados. E eles têm que atender aos anseios da sociedade, e os anseios da sociedade é por mais segurança, é por punições de verdade, porque o silêncio do Congresso está matando os nossos filhos. Pessoal, eu quero desejar uma ótima noite para vocês, e a gente se encontra aqui no mesmo horário, quinta-feira. Fiquem todos com Deus e até mais.